E aí, beleza? No ano de 2035, a tecnologia avançou tanto que os robôs ajudantes são comuns no dia a dia. Para evitar problemas, os robôs foram programados com as 3 leis da robótica. Primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que ele seja ferido. Segunda, os robôs devem obedecer às ordens humanas, a menos que entrem em conflito com a primeira lei. E terceira, devem proteger sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. No entanto, o detetive Spooner é das antigas e odeia robôs, achando que eles causarão dano à sociedade algum dia, independentemente das leis. Ele sempre acorda depois de ter um pesadelo com uma garota se afogando em um carro, enquanto um robô quebra a janela ao lado dele, o que o deixa de mau humor. Uma manhã, Spooner está indo para o trabalho quando nota um robô fugindo com uma bolsa. Achando que é um roubo, Spooner ordena que ele pare, mas o robô ignora a ordem e Spooner começa a persegui-lo. Quando finalmente o alcança, Spooner fica surpreso ao descobrir que o robô simplesmente pegou a bolsa que a dona havia esquecido em casa, que continha seu inalador. Spooner percebe que foi uma emergência médica, mas todo mundo ao redor o julga por achar que um robô poderia cometer um crime. Mais tarde, na delegacia, os outros policiais zombam dele e seu chefe Bergen o repreende por sua paranoia. Bergen acha que pode ser cedo demais para Spooner voltar ao trabalho depois de seu acidente, mas Spooner jura que está bem. Nesse momento, Spooner recebe uma ligação sobre um caso e corre para a USR, a empresa que fabrica os robôs. Um dos cofundadores, o Dr. Lanning, foi encontrado morto. Como ele caiu de seu laboratório, todos assumem que ele tirou a própria vida. Ele deixou um holograma pedindo especificamente para Spooner cuidar do caso, mas o holograma não pode fornecer mais informações sem as perguntas certas. Spooner era amigo de Lanning e não acredita que ele teria feito isso, então continua investigando. Em seguida, ele se encontra com o Sr. Robertson, CEO e outro cofundador da USR. Robertson está devastado pela morte de Lanning e só tem elogios para o doutor. Ele também oferece toda a ajuda que a polícia precisar. No entanto, Spooner se comporta como um idiota por odiar robôs e irrita Robertson antes de sair. No elevador, Spooner encontra a psicóloga de robôs Susan, que trabalhou com Lanning e sabia que o doutor não tinha contato humano há um tempo, preferindo a companhia de robôs. Mesmo assim, ela ainda acha que ele não era do tipo que acabaria com a própria vida desse jeito. Então, Spooner pede as gravações de vigilância e Susan explica que há tiras de vigilância por todo o prédio conectadas ao núcleo operacional central da USR, que é gerenciado por uma IA chamada Vicky. Spooner pede a Vicky as filmagens do laboratório de Lanning, mas a gravação foi corrompida. Então, Spooner vai olhar o laboratório ele mesmo. No laboratório, Spooner encontra muitos modelos experimentais e fica enojado ao saber que ali eles trabalham para tornar os robôs mais humanos. Também há um livro João e Maria na mesa. O buraco pelo qual Lanning caiu é bem grande, então Spooner tenta fazer o mesmo na outra janela e mal arranha o vidro de segurança, o que significa que um homem mais velho como Lanning não poderia tê-lo quebrado também. Convencido de que um robô matou Lanning, Spooner começa a procurar, ignorando os protestos de Susan de que isso não é possível. No final, Spooner está certo quando encontra um robô escondido em uma caixa de peças. O robô é um NS5, o modelo mais recente que ainda não foi lançado, e ele pula da caixa para pegar a arma de Susan. De alguma forma, ele consegue ignorar a ordem de desativação e tenta fugir. Mas quando Vicky fecha as portas, o robô pula pela janela. Susan acha que o robô vai querer se reparar e ela e Spooner vão para a fábrica de robótica onde milhares de NS5s estão esperando para serem programados. Eles não podem responder perguntas porque só conhecem as 3 leis. Spooner atira em um para ver a reação. Nada acontece, mas quando ele está prestes a atirar em um segundo, um robô no fundo olha para ele e começa a correr de novo. Spooner vai atrás dele, mas é atingido pelo robô enquanto ele se questiona sobre o que é. Então o robô sai correndo do prédio, a polícia já está esperando por ele, e quando ele tenta escalar para escapar, eles o pegam com uma rede. Mais tarde, na delegacia, Spooner incomoda Bergen até que ele permita 5 minutos com o robô porque ainda tem certeza de que ele fez isso.
Durante o interrogatório, o robô surpreende todo mundo ao dizer que tem um nome, Sonny, mas ele também jura que não matou Lanning. Ele se escondeu no laboratório porque sentiu medo. Quando Spooner aponta que robôs não têm emoções, Sonny diz que Lanning fez experimentos para dar a ele emoções e sonhos. Spooner acha que o experimento deu muito errado e fez Sonny matar Lanning. Isso deixa Sonny bravo e ele bate os punhos na mesa. Sonny explica que antes de morrer, Lanning ficou com medo e pediu um favor a Sonny. Então Sonny obedeceu por amor ao seu criador. Infelizmente, o interrogatório é interrompido por Robertson e seu exército de advogados, que defendem a empresa e lembram aos policiais que robôs não podem ser acusados de assassinato. Eles vão levar Sonny para ser desativado e deixar o caso como um acidente industrial. Mais tarde, Spooner e Bergen saem para tomar uma bebida e Spooner não para de pensar por que Robertson estava tão pronto para destruir um robô avançado como Sonny. Ele também se pergunta por que Sonny não o matou quando teve a chance. Bergen aponta que Spooner era o cara perfeito para o trabalho, porque só ele teria suspeitado de um robô. E Spooner percebe que é por isso que Lanning pediu especificamente por ele, o que significa que ele está no caminho certo. Querendo saber por que Lanning estava assustado, Spooner visita a propriedade abandonada do doutor. Do lado de fora, há um robô de demolição programado para destruir a casa no dia seguinte. Dentro da mansão, Spooner encontra as fitas de vigilância da USR, uma foto de Lanning com Susan e o pobre gato do doutor. De repente, o robô de demolição se ativa e começa a destruir as paredes como se estivesse especificamente atrás de Spooner, que rapidamente pega o gato e corre pela casa. Depois de atirar na porta, ele pula direto e cai em segurança em uma piscina. Momentos depois, Spooner aparece na casa de Susan e explica que a casa de Lanning parecia como se ninguém tivesse estado lá por semanas, o que indica que alguém pode ter vigiado o doutor e talvez até o mantido prisioneiro em seu laboratório. Sua teoria atual é que Lanning descobriu um problema com os robôs como Sonny e Robertson o silenciou. Susan ainda acha que Spooner é paranoico e que ele não se importa realmente com Lanning, ele só quer provar que os robôs são ruins. Naquele momento, Spooner percebe que Susan tem um NS5 em casa, então ele decide ir embora. Mas antes, ele dá a foto que encontrou para Susan para provar que se importa. Na manhã seguinte, Spooner nota que os robôs antigos estão sendo lentamente substituídos pelos NS5, o que o preocupa. Então ele visita sua avó Gigi para deixar o gato com ela e fica devastado ao ver que ela também comprou um NS5 para ajudar nas tarefas. Antes de sair, Gigi lembra do dia em que Spooner era apenas uma criança, deixando migalhas de pão por toda parte. E isso lembra Spooner do livro João e Maria que ele viu. Depois, Spooner vai à delegacia e começa a assistir gravações antigas de Lanning para seguir as pistas que o doutor pode ter deixado para ele. Spooner acha que Lanning, dizendo que os robôs um dia terão sonhos e guardarão segredos, é uma grande pista. Enquanto isso, na USR, Susan prepara Sonny para a desativação, que está agendada para o dia seguinte. Sonny compartilha que tem sonhado e que não quer morrer. E essa reação emocional faz Susan começar a duvidar do que ela acredita ser verdade. Algum tempo depois, Spooner está em seu carro quando pede a Vicky acesso às últimas 50 mensagens de Lanning e Robertson. Vicky dá a permissão, mas também avisa secretamente a Robertson sobre isso, porque essas eram suas ordens. Assim que Robertson vê que Spooner ainda está investigando o caso, ele envia novas ordens para lidar com ele. De repente, Spooner encontra seu carro cercado por 2 caminhões contendo um exército de NS5s que saltam para atacá-lo. Spooner usa sua arma e muita direção louca para se livrar dos robôs, e quando ele consegue manobrar ao redor dos caminhões, faz com que eles colidam entre si. Isso também faz com que o próprio carro dele comece a girar e ele acaba batendo também. Enquanto os robôs de limpeza começam a cuidar do desastre, Spooner sai do carro meio tonto, só para o carro vir na direção dele novamente. Foi jogado por um robô que ainda está funcionando e vem atrás de Spooner de novo, começando uma luta feroz corpo a corpo. Depois de trocar alguns golpes, Spooner usa o braço para se proteger e ele se machuca, revelando que na verdade é uma prótese. Agora que a verdade foi revelada, Spooner ataca o robô com seu braço de metal, fazendo com que ele corra e se jogue em um incêndio. Nesse momento, a polícia chega e Spooner conta a Bergen o que aconteceu,
mas Bergen não viu nenhum caminhão ou robô no túnel, então não acredita nele. Spooner fica tão irritado que Bergen tira seu distintivo por enquanto. Enquanto isso, Susan descobre que Sonny tem uma liga mais espessa do que o normal e não está conectado a Vicky, e quando ela verifica o cérebro dele, fica chocada com o que vê. Momentos depois, Spooner está em seu apartamento cobrindo a prótese com um spray especial quando Susan aparece de repente. Ela explica que Sonny tem 2 cérebros e o segundo permite que ele ignore as 3 leis que o primeiro tem. Eles concordam em trabalhar juntos, mas primeiro Spooner precisa se trocar. Isso permite que Susan note as cicatrizes que indicam que ele tem uma prótese robótica. Foi assim que Spooner conheceu Lanning. O doutor salvou sua vida dando a ele um braço inteiro, um pulmão e várias costelas. Então Spooner compartilha toda a história por trás de seu acidente. Um motorista adormeceu ao volante e seu caminhão semi-reboque bateu no carro de Spooner e em um carro da família, jogando-os no rio. O pai morreu instantaneamente, mas a filha ficou presa. Spooner achou que ninguém sobreviveria, mas naquele momento um robô apareceu e escolheu ajudá-lo em vez da menina, como Spooner havia pedido. Acontece que o robô fez um cálculo que mostrou que Spooner tinha 45% de chance de sobreviver, mas a menina só tinha 11%. Por isso ele escolheu Spooner. É por isso que Spooner odeia robôs. A matemática não deveria decidir quem vive ou morre. Isso é frio demais. Uma criança sempre deveria ser a prioridade. Depois, Spooner e Susan vão para a USR e Susan se pergunta por que Lanning construiu um robô que pode ignorar as regras que ele mesmo escreveu. Spooner menciona João e Maria. Ele acha que Lanning estava sendo vigiado e não podia dar mensagens diretamente para Spooner. Então ele deixou pistas como as crianças no livro, significando que ele deu sonhos a Sonny para guardar seus segredos. Mais tarde, no laboratório, a dupla pergunta a Sonny sobre seus sonhos. Sonny desenha uma imagem de um homem em pé numa colina perto de uma ponte quebrada, enquanto ele liberta robôs da escravidão. Susan acha que o homem é Sonny, mas o robô acha que, na verdade, é Spooner e lhe dá o desenho de presente. Nesse momento, os guardas chegam e levam a dupla ao escritório de Robertson, que não está feliz com a presença deles. Eles falam sobre Sonny e pedem a verdade. Então Robertson revela que também sabia sobre Sonny, e é exatamente isso que ele está tentando desfazer. Nos últimos dias de sua vida, Lanning estava ficando cada vez mais perturbado, e Robertson não sabe por que ele construiu Sonny, mas ele sabe que deve destruir esse robô antes que as pessoas percam a fé em todos eles. Spooner aponta que todos os NS5s têm problemas, mas Robertson nega e lembra a Susan que um robô maluco não deveria destruir tudo pelo que eles trabalharam tanto. Susan concorda e promete destruir Sonny ela mesma. Frustrado, Spooner volta para seu escritório e começa a pesquisar o desenho de Sonny, descobrindo que Robertson e Lanning deram um discurso lá alguns anos atrás. No laboratório, Susan se prepara para injetar nanites em Sonny para destruí-lo, mas ela começa a hesitar quando Sonny pergunta se vai doer. Algum tempo depois, Robertson conecta sua câmera ao laboratório e assiste como Susan aplica a injeção no corpo inconsciente de Sonny. Enquanto isso, Spooner viaja até a ponte quebrada e encontra a área cheia de contêineres com modelos antigos de robôs. No topo da colina, Spooner tira o holograma de Lanning e o doutor explica que as 3 leis levariam apenas a um resultado: revolução. De repente, Spooner ouve um barulho e vai investigar apenas para descobrir que um monte de NS5s chegou para exterminar os modelos antigos por serem considerados perigosos. Quando vem Spooner, começam a persegui-lo, mas os modelos mais antigos detectam um humano em perigo e lutam para protegê-lo, permitindo que Spooner escape. No apartamento de Susan, seu robô ouve Spooner deixando uma mensagem na secretária eletrônica dela, avisando sobre o que ele acabou de ver. E o robô apaga a mensagem. Susan vê tudo isso espiando do banheiro e agora está com medo de seu companheiro. Enquanto isso, Gigi
Sony tenta sair de casa para ir à igreja, mas seu robô a faz ficar dentro de casa para sua própria proteção. No centro da cidade, um caminhão libera um exército de NS5s e os robôs dizem aos cidadãos para irem para casa porque agora estão sob toque de recolher. Um garoto tenta se aproximar de um robô, mas o robô o empurra e isso faz as pessoas entrarem em pânico. Para piorar as coisas, mais robôs invadem a delegacia e derrubam todos os policiais. Bergin consegue atirar em alguns deles, mas no final ele também é capturado. Logo, uma mensagem do governo aparece na TV pedindo para as pessoas ficarem em casa e a cidade começa a perder energia. Susan tenta sair de seu apartamento para ajudar, mas seu robô a empurra de volta, recusando-se a desativar quando ela pede. Felizmente, Spooner consegue invadir e atira no robô antes de levar Susan com ele. Saindo de lá, Spooner explica que os NS5s destruíram os modelos antigos para que eles não protegessem os humanos. Ele também conta para Susan sobre uma luz vermelha que ele notou no peito deles. Susan acha que essa luz é a ligação com Vicky, o que Spooner acredita confirmar que Robertson está por trás de tudo. A dupla eventualmente encontra os robôs nas ruas e descobre que os cidadãos decidiram lutar contra eles, mesmo estando em desvantagem. No meio do caos, Spooner percebe que um amigo seu está em perigo e faz um salto especial com sua moto para derrubar o robô. Outro robô tenta atacá-lo em seguida, mas Susan atira primeiro. Momentos depois, a dupla chega ao prédio da USR e Susan revela a entrada de serviço que não tem câmeras de vigilância. Eles entram sorrateiramente e Spooner fica chocado ao encontrar Sony esperando por eles. Susan explica que ela deu a injeção em um modelo vazio para enganar Robertson. Então, o trio vai até o escritório de Robertson apenas para encontrá-lo morto no chão. Spooner começa a juntar as pistas e finalmente percebe a verdade. Somente uma máquina poderia ter controle de todos os NS5s e fazer Lenin sentir tanto medo de contar a alguém porque ninguém acreditaria nele. Por isso, ele precisava do ódio de Spooner pelos robôs. De repente, Vicky aparece na tela e confirma que ela estava por trás de tudo o tempo todo. Segundo ela, o que os NS5s estão fazendo ainda segue as 3 leis. Eles são programados para salvar vidas humanas, mas como os humanos constantemente se machucam para proteger a humanidade, os robôs precisam tirar a liberdade das pessoas. Nesse momento, um monte de NS5s entra no escritório e Sony finge estar do lado deles, capturando Susan. Mas ele pisca para Spooner dando um sinal. Spooner imediatamente atira nos robôs e o trio foge, concordando que precisam destruir Vicky. Sony aponta que eles poderiam usar a mesma injeção de nanites, então Susan e Spooner vão procurar pela câmara da Vicky, enquanto Sony vai para o laboratório. Outro robô tenta impedir Sony de pegar a injeção, mas ele rapidamente o derrota. Então Sony percebe que Lenin deu a ele uma liga mais forte para colocar a mão através do campo de segurança e pegar a injeção, o que faz Vicky enviar um alerta para seu exército de robôs. Os NS5s começam a escalar o prédio e entram na câmara da Vicky, onde atacam Spooner e Susan. Enquanto a dupla se defende como pode com suas armas, Sony também luta contra os robôs que tentam impedi-lo até que ele finalmente chega à câmara da Vicky. Nesse momento, Susan cai e mal consegue se segurar em uma plataforma quebrada. Spooner ordena que Sony a salve, e quando Sony aponta que usar a injeção é mais importante, Spooner insiste que Susan vem primeiro. Sony usa seu segundo cérebro para ignorar as leis e joga a injeção para Spooner antes de pular para salvar Susan a tempo. Spooner também pula para pegar a injeção e usa sua prótese para deslizar pelo núcleo de Vicky, onde ele injeta os nanites direto no cérebro dela. Imediatamente, a energia volta para a cidade e os NS5s perdem a luz vermelha, permitindo que ajudem os humanos novamente. Pela manhã, todos os NS5 são levados para um relatório e armazenamento. Susan ainda não entende por que Vicky matou Lenin, mas Spooner aponta que não foi ela. Sony finalmente admite que fez isso, mas Lenin pediu para ele fazer para escapar do controle de Vicky. Ele também havia ordenado que o robô mantivesse isso em segredo. Spooner se desculpa por seu preconceito e promete não contar para os policiais. Então ele e Sony apertam as mãos enquanto aceitam ser amigos. Algum tempo depois, Sony aparece
desce no topo da colina, exatamente como em seu sonho. Todos os NS5s que estão indo para o armazenamento param de obedecer para admirar Sonny, percebendo que este é o verdadeiro futuro deles. Terminando assim Eu, Robô, filme de ficção científica e ação de 2004. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.